Bom, vamos falar nesse vídeo a respeito de um assunto bastante intrigante, que é a secção áurea, o número áureo, ou número de ouro. Esse número de ouro ele foi inspirado no pentágono, e ele corresponde à razão entre o lado e a diagonal do pentágono. Então, ó, para conseguir a razão entre o lado e a diagonal do pentágono, olha o que nós vamos fazer. Ó. Vamos prolongar esse lado aqui e esse outro lado aqui. Eu vou mostrar para você que esses dois lados, ó, que nós prolongamos aqui e aqui, corresponde à medida da diagonal. Olha os cálculos. Ó. Primeiro a gente vai calcular esse ângulo aí, que é o ângulo interno. O ângulo interno, para você calcular, é só você pegar a soma dos internos e dividir pelo número de ângulos. A soma dos ângulos internos é n menos 2 vezes 180. Aí você divide por n para ter a medida de cada ângulo interno. A soma dos internos vai dar 540. Ó. 540 dividido por 5, 108 graus cada um. Então aquele ângulo ali, ó, ele mede 108 graus. Agora vamos calcular esses dois ângulos que aparecem do lado de fora, o ângulo externo. Esse ângulo externo ele tem que completar 180 graus com o ângulo interno. Ó. A soma do externo e a soma do interno tem que dar 180. Para dar 180, a medida desse ângulo aí vai ter que ser 72 graus. Então vamos marcar aí já 72. Ali em cima também, 72. Agora vamos calcular a medida desses ângulos amarelinhos aí, ó. Para calcular a medida desses ângulos amarelinhos, vamos chamar ele de θ, ó. Aí fica θ mais 108 igual a 180. Ó, θ mais 108 tem que dar 180. Aí passa o 108 subtraindo, dá o 72 que a gente já sabia ali que ia dar 72, que é o ângulo externo, né? Significa que cada θ tem que ser 36 graus. Então vamos marcar isso ali no desenho, ó. 36 e 36 ali em cima também. Agora veja que 36 mais 72 dá 108, ó. Agora vamos colocar a medida daquele ângulo ali, porque 72 com 72 dá 144. Para 180, esse ângulo ali tem que ser 36 também. Pronto. Com isso a gente percebe que tem dois triângulos semelhantes aí, que tem ângulos de 36 e 36 e um 108. O triângulo grandão e o triângulo menor aí. Vou identificar para você, ó. Primeiro, vamos chamar a diagonal de D, o lado de X. Esses dois lados aqui eles são iguais, ó. Porque aqui é 72 e aqui é 72 também. E esse lado aqui é igual a esse, ó, porque os dois ângulos são 36. Então não esquece que todo isoângulo é isósceles. Se o ângulo é 72 e o ângulo é 72, esse lado é igual a esse, ó. Se aqui é 36 e aqui é 36, então esse lado é igual a esse. Isso é muito importante nessa questão. Agora vamos chamar o lado de X, o lado do hexágono de X, ó. E usar a semelhança que existe aí para provar que a razão entre um e outro dá origem ao número áureo, que é 1 mais raiz de 5 sobre 2, que é 1,618033989. É uma dízima não periódica. Para provar então isso, ó, a gente tem que ver que pelo critério ângulo semelhante, nós podemos afirmar que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo BDA. E cuidado com a ordem do ângulo, viu? Ó, A, B, C. Então, A, que é o ângulo de 108, B, 36, C, 36.
O outro triângulo você tem que pegar na mesma ordem, ó, que é o BDA. Então, 36, 108 e 36. Não, mas acabou ficando errado. Se aqui é A, B, C, é 108, 36, 36. Aqui tinha que ser a mesma coisa, 108, 36, 36. Então eu vou consertar. Pronto, já consertei. Bom, agora a gente vai escrever a proporção. Quando você vai escrever a proporção, você pode escrever, por exemplo, o seguinte, ó. Pode escrever que AB está para BC, assim como BD está para AB. Ou então você pode pensar assim, ó, oposto a 36 está para o oposto a BC, oposto a 108. Então, ó, AB é o oposto a 36 aqui, ó. Está para BC, que está oposto a 108. Assim como BD está para B. Aí você pega outro triângulo aqui, ó. BD está oposto a 36. Está para AB, que está oposto a 108, no triângulo menor. Ou então você pega na ordem do ângulo, ó, do triângulo aqui, AB e depois BC, né? Os dois primeiros e os dois últimos. E aqui também, ó, BD e depois AB, que são os dois últimos aqui. Muito bem, agora vamos substituir os valores. Então, AB mede quanto? D. BC mede x mais D. BD mede x. E AB mede D. Pronto, substituir. D está para x mais D, assim como x está para D. Agora a gente multiplica em cruz, ó, fica D quadrado é igual a x vezes x mais D. Aplica a distributiva, x quadrado mais xd. E aí, ó, igual a zero, passa tudo para o primeiro membro. E agora a gente tem que escolher quem que vai ser a nossa incógnita. Nós vamos considerar que a incógnita é o D. Então aí o resto, ó, se o D é incógnita, o A vale 1, o B vale menos x e o C vale menos x quadrado. Então, aplicando a fórmula de Bhaskara, ó, delta é B quadrado, que é menos x ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C, que é o menos x quadrado. Então aí o A vale 1, o B vale menos x e o C vale menos x quadrado. Agora, fazendo as contas, você vai ter x quadrado mais 4x quadrado. Então, delta é 5x quadrado. E a raiz de delta é a raiz de 5x quadrado. Raiz de 5x quadrado é x raiz de 5. Muito bem, já achamos o delta, agora vamos para as raízes. Menos b, mais ou menos, raiz de delta, aqui em cima. Aí você põe o x em... sim, tem um problema aqui que essa razão não pode ser negativa, então você dispensa o valor negativo aqui, ó. Você usa só o positivo. Então, a d maior que zero, então fica positiva só. Porque se for menos, acaba ficando negativo. X raiz de 5 negativo dá um resultado negativo. Então, coloco x agora em evidência, fica x vezes 1 mais raiz de 5 sobre 2. E passo o x dividindo. Pronto, está aí. Essa é a razão áurea. A razão entre a diagonal e o lado. Também conhecido como secção áurea. Então, D sobre x é aproximadamente 1,6180338. 1,61 é a razão áurea, a secção áurea. Melhor razão áurea, viu? Número de ouro. Muito bem, esse símbolo que está escrito aqui
em grego antigo significa Pitágoras, considerando que aqui é o alfa, A maiúsculo, alfa, delta maiúsculo, quer dizer, A maiúsculo. Então, Pitágoras, escrito em grego antigo, e aqui é o símbolo da escola pitagórica, que é o pentágono.